gente! Bem-vindos a mais uma aula de Práticas Clínicas 1. É o seguinte, na nossa aula de hoje, teremos a aula 2, Assistência de Enfermagem em Hemoterapia. Peguem a apostila, lápis, caneta, borracha e vamos começar. Então, quando eu começo a falar em assistência de enfermagem em hemoterapia, nós vamos falar de toda assistência de enfermagem relacionada ao sangue, pessoal. Por quê? Nós temos todo um ciclo, de cuidados com sangue, que variam desde a conscientização dos indivíduos até a captação, a triagem clínica, triagem hematológica, aí nós temos a coleta do sangue, o processamento do sangue, nós temos imunohematologia do doador, triagem sorológica do doador, imunohematologia do receptor, transfusão do hemocomponente e hemovigilância. Então, quando a gente fala em sangue, falamos em doação de sangue, falamos em hemotransfusão, tudo depende de quê? De uma conscientização da população de quanto é necessário eu, indivíduo maior de 18 anos, me tornar um doador de sangue, não só de sangue, pessoal? Doador de medula também é muito importante. Então, o que vem a ser a hemotransfusão? É a administração intravenosa de sangue total ou de algum hemocomponente que vai ser definido como a transferência de sangue hemocomponente de um indivíduo para o outro. Então, do doador para o receptor, que é quem vai precisar do sangue. Nós temos a legislação que vai respaldar todo o processo de doação de sangue. Tcharam, minha filha, tá, gente? Me perdoe. Todo o processo de doação e de recepção de sangue, nós temos a RDC número 57, que determina o regulamento sanitário para esse tipo de serviço, o que vai normatizar toda a parte sanitária, que tem que ser os locais de coleta de sangue e de doação de sangue, O Ministério da Saúde tem a portaria de 2013, que define o regulamento técnico dos procedimentos hemoterápicos, e nós temos uma portaria de 2016, que redefine esse regulamento técnico sobre todo o procedimento que é relacionado à hemoterapia. Vocês devem ouvir muito falar sobre hemoterapia como um cuidado, paralelo, uma nova forma de cuidado com o indivíduo. Então, é um emprego terapêutico do sangue que pode ser transfundido com seus componentes e derivados. Então, quais são esses hemocomponentes que a gente vai encontrar? A gente tem concentrado de hemácia, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas e crioprecipitato. São os produtos de 1 a 1, que o serviço de hemoterapia tem para oferecer para a população no geral, que é quando vem através de uma doação de sangue. Então, é necessário eu ter o doador para aí sim a gente ter o processo da transfusão sanguínea. Os hemoderivados já são produtos que a gente tem em escala industrial a partir do fracionamento do plasma. Por um processo físico-químico, eles vão ser derivados de hemoderivados denominados. A gente tem a albumina, imunoglobulina, os fatores de coagulação e além de complexos protombínicos. Então, tudo isso, vocês podem observar nessa figura que vocês têm na apostila, é tudo que eu consigo absorver do sangue de uma pessoa. Então, imagina uma bolsa que um indivíduo foi lá e doou sangue, Olha o tanto de coisa que é rico aquela bolsa de sangue para a doação de um paciente, que um ou outro paciente vai precisar. Por isso é importante a gente fazer a conscientização da doação de sangue. Existem duas formas para obter os hemocomponentes. A mais comum é na coleta de sangue total. A outra forma, e de mais complexidade, é por meio de aférese. O que é isso, professora? É um procedimento caracterizado pela retirada do sangue do doador,
seguida da separação dos seus componentes por um equipamento próprio que vai atuar na retenção da porção do sangue que vai desejar e retira na máquina e devolve os outros componentes ao doador. Então, só retira o que vai precisar naquele momento. Quando a gente fala em doação de sangue, muito se ouve, muito se fala sobre tipos sanguíneos, né? Então, nós temos os tipos sanguíneos, que são as variações de AB, AB, O, né? Nós temos aí todos os tipos sanguíneos e o fator RH, que é o que vai definir se aquele sangue é negativo ou positivo. Então, um tipo sanguíneo, que também é chamado de grupo sanguíneo, é caracterizado do sangue baseada na presença ou ausência de substâncias antígenas herdáveis presentes na membrana das células vermelhas. Então, quando o indivíduo recebe sangue de um grupo diferente do seu, isso desencadeia uma resposta imunológica que leva à destruição das células vermelhas do sangue. Então, faz com que o indivíduo que recebeu o sangue errado venha a óbito. Por isso que é importante eu saber os tipos de sangue e quais são os sangues que são doadores, para quais sangues podem se doar, né? Então, nós temos aqui em cima o receptor e aqui embaixo o doador. Vamos pegar o sangue O negativo. O O negativo, como doador, ele doa para todo mundo. Todo mundo recebe o O negativo. E o O negativo, pessoal, ele recebe dos outros? Não. Ele só recebe dele mesmo. Por isso que a gente fala que o sangue O negativo é um sangue raro, é um sangue difícil de se encontrar, porque ele não aceita ou doação de outro sangue. Nós já temos o sangue AB positivo, que recebe de todos. Então, tudo isso a gente precisa avaliar naquele momento que o paciente dá entrada, que ele está com uma hemorragia ou alguma doença, desencadeou a necessidade da realização de uma hemotransfusão. Professor, eu tenho que decorar isso? Sim. É importante vocês saberem qual sangue é doador de qual, ou qual pode doar, para a gente ter uma noção de como e aonde nós vamos trabalhar. E essa parte de doação de sangue, ela está muito relacionada com doação de órgãos, que nós precisamos também conscientizar a nossa população a respeito disso. Então, nós temos modalidades de transfusão. Ela pode ser programada, agenda o dia e a hora. Ela pode ser de rotina, é realizada dentro das 24 horas, né, no atendimento daquele paciente. Ela pode ser realizada com urgência, após 3 horas da solicitação, e de emergência, quando eu preciso fazer a administração de transfusão de sangue imediatamente, evitando risco para a vida do meu cliente. Então, as indicações clínicas. Eu tenho o concentrado de hemácias, que a função da hemácia é carregar oxigênio, não é, pessoal? A gente vê que a hemácia fica lá com o oxigênio ligadinho e é através da hemácia que o oxigênio chega em todo o nosso corpo. Então, a transfusão de concentrado de hemácia é indicada quando tem sinal e sintoma de descompensação de oxigenação. Então, o nível de hemoglobina do nosso paciente é apenas um dos parâmetros para tomar essa decisão. É utilizado também em casos severos de anatomia. A transfusão, né, o tempo de infusão, é de 2 horas, não devendo exceder a 4 horas. Nós temos o concentrado de plaquetas, que o tempo de transfusão é 30 minutos, é utilizado em pacientes com sangramentos, né, e que estão com a contagem de plaquetas inferiores a 50 mil. Ou algum paciente portador de uma disfunção plaquetária. Um paciente com uma leucemia precisa de uma indicação, né, de um concentrado de plaquetas. Então, também pode ser usado como uma medida preventiva de sangramento em caso de procedimentos muito invasivos de paciente que esteja com baixa plaqueta. Então, o paciente deu entrada na urgência e emergência, fez um exame ali de hemoglobina, né? Viu que ele tá lá, aquele exame de hemoglobina completo, com as plaquetas abaixo de 50 mil, e caso ele venha precisar de uma cirurgia, é necessário fazer a indicação, né, do concentrado de plaqueta. O plasma, o tempo de infusão dele é mais lento, é de 1 a 2 horas. O plasma fresco congelado é utilizado para transfusão em caso de sangramento, sendo a segunda deficiência de fator de coagulação. Quando o meu paciente não consegue
consegue coagular, ou seja, estancar o sangue sozinho. E nós temos a indicação clínica do crioprecipitado, que é o sangue ativo ou preventivo em caso de procedimento invasivo, em caso de paciente que tem hipofibrinogenemia, disfibrinogemia, deficiência do fator 13 da coagulação. Então, quando a gente sabe que o paciente tem essas indicações, é indicado essa infusão. Nenhuma transfusão pode exceder o período de 4 horas, tá, gente? Então, não pode passar 4 horas. Quando passar esse horário, a transfusão tem que ser interrompida e a unidade que eu estou usando para fazer a transfusão descartada. Tá bom? É necessário um acesso venoso muito calibroso e exclusivo para a administração de hemocomponentes. Então, aquele acesso venoso calibroso, ele será exclusivamente só para a infusão de hemoderivados, tá? Então, nós temos as etapas da transfusão. A pré-transfusional, intra ou transfusional ou pós-transfusional. O procedimento pré-transfusional é aquele contato que eu tenho com o paciente que é muito importante para monitorizar todo o processo da transfusão. Então, o paciente tem que ser informado como é o procedimento, como que acontece, como é o período, se ele vai sentir dor ou não. Tudo isso tem que ser indicado ao paciente. E nós precisamos de fazer a avaliação prévia, avaliar se tem sinal e sintoma já existente, qual medicamento ele usa, qual é a patologia e qual o grau de orientação do meu paciente no momento da transfusão. Então, todo cliente, ele tem direito a saber quais são os procedimentos que ele está sendo submetido. Então, a gente tem que orientar. Professora, atendi um paciente que é testemunha de Jeová. Esse paciente recusou a transfusão de sangue. Pessoal, a partir do momento que a transfusão de sangue ela é vital para a vida daquele paciente, o médico solicita, né, junto com a assistência social, o acionamento da justiça para ter a autorização daquela transfusão. Bom, nós temos a conferência da solicitação de hemocomponente para transfusão. É uma solicitação normal, feita em formulário específico da instituição. Então, tem que ser completo, legível, não pode ter rasura e é preenchido exclusivamente por médico. Então, o médico faz esse preenchimento dessa ficha da solicitação de hemocomponente, tá? Somente o médico que vai preencher. Então, a gente tem que conferir o quê? A prescrição da transfusão de sangue, coletar amostras do receptor e encaminhar ao banco de sangue. Esse é um momento muito crítico do processo transfusional, tá? Rotulado no momento da coleta, com o nome completo do receptor, sem abreviatura, número de identificação, data da coleta e identificação do coletor. Quando a gente já está fazendo a transfusão, o profissional tem que verificar o rótulo da bolsa, tem que permanecer até o término, né, do procedimento e é anexo à bolsa, cuidados de enfermagem e medicação profiláticas prescritas, tipo de hemocomponente prescrito se está certo, qual é a validade e, gente, comparar a tipagem ABO-RH do paciente com a bolsa, confirmando a compatibilidade. Por isso que eu disse que é muito importante saber qual sangue doa para qual, sabe por quê? É raro, mas acontece erros de enviarem a bolsa errada para o nosso paciente. Então, se eu, enquanto profissional, na hora que eu vou administrar, não confiro isso, eu estou sendo negligente, concordam? Porque o meu paciente, ele pode vir a óbito, e é algo que eu sei que eu tenho que fazer, que é essa conferência. Eu tenho que selecionar um acesso venoso só para transfusão, tem que ser o quê, gente? Calibroso. Tenho que montar o sistema transfusional, tem um equipo específico, recomenda-se o uso de um equipo para cada bolsa que vai ser transfundida, então eu não reutilizo o equipo, realizar a identificação do paciente comparando com o rótulo que acompanha a bolsa, o receptor tem que ser identificado imediatamente antes da transfusão, perguntando a ele ou o seu acompanhante o seu nome completo. Esse é o equipo utilizado para a transfusão. Então, o equipo ele é único para cada bolsa de transfusão, gente.
Não fazemos reutilização de equipo, tá? Nós vamos instalar o hemocomponente, controlar o gotejamento, conforme o estado clínico do cliente e prescrição médica. Vocês já sabem fazer cálculo de gotejamento. E lembrando que o tempo máximo de infusão é de 4 horas, tá? O sangue tem que permanecer à temperatura ambiente por mais de 30 minutos antes de iniciar a transfusão. Por quê? Temperatura ambiente, porque é a temperatura que está no corpo do meu paciente. Os primeiros 10 minutos do meu paciente na transfusão tem que ser acompanhado por um profissional qualificado, tá? Porque esse profissional tem que ficar o tempo todo ao lado do paciente, fazendo a sua monitorização. Nos primeiros 10 minutos, isso é primordial no recebimento de sangue. Em anotação de enfermagem, a gente tem que registrar no prontuário todos os cuidados, vocês já sabem, e também a data, o horário que iniciou e terminou, os sinais vitais antes do início, 10 minutos após o início e a cada 1 hora e no término da transfusão, identificar a bolsa dos hemocomponentes, identificação do profissional que realizou e registrar qualquer reação adversa quando o paciente tem, então, quando é necessário, tá? Então, os procedimentos pós-transfusionais. Meu paciente já fez a transfusão, o que eu tenho que fazer? Manter o acesso venoso da transfusão, que é calibroso, com soro fisiológico a 9%, aferir e registrar os sinais vitais, monitorizar aquele cliente de 15 a 30 minutos, não posso deixar de olhar, orientar o paciente ou acompanhante quanto à reação adversa nas primeiras 24 horas, observar, assistir e notificar essas possíveis reações adversas caso aconteçam. Então, essas reações transfusionais podem ser agudas ou tardias, tá? As agudas podem ocorrer ao longo da transfusão, dentro das 24 primeiras horas. Então, é importantíssimo eu ficar atento a isso no momento da transfusão. Então, toda suspeita de uma reação aguda tem que ser reportada imediatamente à agência transfusional e ao médico responsável do paciente. As reações agudas ocorrem de 1 a 2% dos pacientes, mas a gente sabe que sempre acontece com a gente, né, pessoal? Então, todas as pessoas envolvidas com o paciente que está para receber a transfusão têm que ser orientadas e ficarem atentas para reconhecer qualquer reação transfusional. E também a gente tem que ficar atento às infecções que são transmitidas por transmissões, pelas transfusões, porque são complicações tardias da transfusão. Por isso que é obrigatório ter o número da unidade transfundida no prontuário do paciente, de qual unidade veio, qual que é o número lá, qual é o rótulo, tudo isso tem que estar anotado. Então, nós temos aqui uns sintomas de reação transfusional. Febre, então o paciente pode ter elevação de 1 grau ou mais, acompanhado de tremor e calafrio, ou ter tremor e calafrio sem febre, dor ao longo da veia no momento da infusão, dor ou pressão torácica, abdominal ou na região lombar, sensação de morte, mudança brusca na pressão arterial, indo de hipotensão a hipertensão arterial de 1 a 2 minutos, por isso que é necessário o controle rigoroso dos sinais vitais do paciente. Ele pode ter desconforto respiratório, como dispneia, taquipneia, hipoxemia. Então, esses sintomas são obrigações de quem? Da equipe de enfermagem, a orientar o paciente, orientar o acompanhante e ficar atento. Então, o paciente que está no momento da transfusão, ele tem que ter uma atenção exclusiva, sim, para o seu procedimento e o pós-procedimento. Tem que observar se vai ter rubor, prurido, urticária, edema, náusea, vômito, se vai ter algum choque circulatório. E em paciente inconsciente ou anestesiado, a gente observa a coloração da urina, a hipotensão arterial ou se ele vai ter algum sangramento incontrolável. Então, o paciente que está com inconsciente lá no CTI, está fazendo transfusão, eu observo a alteração
na coloração da urina do meu paciente, nos sinais vitais. Observem aqui, essa bolsinha, né, lá no momento, aqui é a coleta, tá fazendo a coleta, então vocês precisam entender o quê? Ah, a gente faz transfusão no serviço? Fazemos, mas para a transfusão acontecer, a gente precisa de doação. Então, como que começa isso? Como que eu, enquanto profissional de enfermagem, vou ajudar, né? Eu ajudo conscientizando as pessoas de quanto é importante a realização de sangue, a realização da doação de sangue, tá, pessoal? Então, eu acabo a nossa aula aqui. Até a próxima aula. Beijinhos!